o que é necessário. Necessário é o que sustenta o homem sem o desperdício. É quando não entra na aquisição das coisas o egoísmo. Necessário é quando os sentimentos são disciplinados pelo amor. Cumpre notar-se que a natureza nada deixa faltar para a alimentação das criaturas. Ela é mãe, com o indispensável amor por todos os seus filhos. E Deus enriqueceu o solo com as qualidades indispensáveis para a multiplicação daquilo que ela, a natureza, produz em favor dos viventes que ela acolhe em seu seio de amor. E o Pai ama tanto os seus filhos que, acima do necessário, a terra é doadora em abundância, sempre ultrapassando aquilo que bastaria aos homens e aos animais. Assim é que os habitantes do mar não reclamam mais alimentos, como os habitantes dos ares e mesmo os habitantes da terra, a não ser os homens que violam as leis e desviam os seus celeiros. Deus dotou os homens de inteligência e eles devem usá-la para ajudar a terra na multiplicação dos alimentos. Hoje notamos o quanto as máquinas ajudam as criaturas no aumento da produção dos alimentos. Mas eles ainda usam inseticidas químicos que tisnam o magnetismo animal, torcendo certas leis que equilibram a circulação vital no organismo. Não é preciso violentar a natureza. A natureza sabe o seu trabalho e o faz com presteza e exatidão. Ela sabe que os corpos são seus filhos e que precisam ser alimentados para desempenhar o papel para o qual foram incumbidos, em ajudar a alma na sua jornada, em se despertando os dons espirituais que clareiam os caminhos para Deus, libertando as suas forças e conquistando a si mesma. O limite do necessário vai até onde começa o desperdício. O que faz o homem passar necessidade das coisas não é a falta de tais ou quais alimentos, nem de vestes, é a usura, é a ganância do ouro, é não pensar no outro. Ele deseja juntar cada vez mais e mais, esquecendo-se do que Jesus nos adverte e advertiu quando ele disse em Lucas 12:20, quando ele disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Para quem será? Como se diz, para que juntar tantas coisas inutilmente? Só o prazer da ambição? O espírito, ao passar para a vida espiritual,
não leva nem o próprio corpo de carne que usou por misericórdia de Deus. E qual o resultado do que ajuntou? Deve-se comer para viver, e não viver para comer. Deve-se vestir para viver com simplicidade, e não transformar as vestes em luxo, complicando a vida. Viver modestamente seria o ideal. Deve-se morar para se resguardar das intempéries da natureza e não transformar a moradia em palácio, de maneira que o apego se lhe prenda a ela, a essa moradia luxuosa, mesmo depois da morte, depois do túmulo. Em alguns países, mandam-se queimar alimentos e produtos para que o preço corresponda à ganância. Veja que crime. Ainda existe isso? Existe. Isso é um verdadeiro crime. Quando inúmeras pessoas morrem de fome ainda em nosso planeta. A natureza, pela violência com que foi atingida, revolta-se contra os homens que a agridem. E eles se esquecem que violentaram a lei, se esquecem da lei de justiça. Em Lucas 9:25, Jesus diz que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Então, o que aproveita o homem? Ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Aí temos a resposta para esse assunto. Para que ganhar o mundo inteiro com as riquezas e perder a si mesmo, perdendo-se nos labirintos da incompreensão, sofrendo as consequências dos atos que escaparam à vigilância? Deus nunca se esqueceu dos alimentos dos seus filhos. Os pais na terra não deixam seus filhos sem o sustento. Os pais responsáveis. Quanto mais o Pai que está nos céus, o Pai de todos nós. A natureza é rica daquilo que ela sabe dar com abundância. Somente os mares têm alimentos enriquecidos para manter toda a humanidade com fartura. As águas são vivas e sabem obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Fala do próprio Mestre Jesus que se fizermos a vontade de Deus e a sua justiça, tudo mais vem por acréscimo de misericórdia. Se nada falta para os peixes, para os pássaros, para os animais, por que iria faltar aos homens? Portanto, meus irmãos, confiemos, esperemos e trabalhemos, que a fartura virá, mas evite a ambição e o egoísmo. Texto de Miramês. Resposta à pergunta 705 do livro dos Espíritos, que pergunta o que é necessário para a gente viver. Muita paz.